Atividade 01, página 6. Analisando situações cotidianas, encontre e justifique quais apresentam proporcionalidade. Não, questão A. O tempo gasto em uma viagem de carro é proporcional à velocidade média do veículo. Então, aí nós temos um caso de proporcionalidade. E é proporcionalidade inversa. Quanto maior for a velocidade média do carro, menor será o tempo gasto na viagem. Certo? Então, se a velocidade média é maior, a viagem vai durar menos tempo. Então, aqui elas são inversamente proporcionais. Mas tem a proporcionalidade. Aí, as grandezas de velocidade média e o tempo são inversamente proporcionais, pois quanto maior for a velocidade média, menor será o tempo gasto na viagem. B. O número de palavras ditas por um jornalista em um telejornal é diretamente proporcional ao tempo do programa? Não, porque depende da velocidade com que o jornalista fala. Se ele falar bem devagar, vai falar uma quantidade de palavras. Se ele falar rápido, vai falar outra quantidade. E isso não tem nada que defina uma proporcionalidade nisso. Então a resposta aqui é: não existe proporcionalidade. Tá aí. Aqui as grandezas, número de palavras ditas e tempo, duração do telejornal não são proporcionais, pois a quantidade de palavras depende da velocidade com que o jornalista fala. Ele pode falar mais palavras falando rápido ou menos palavras falando devagar. C. O número do sapato calçado por uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade? Tudo bem que a gente vai ficando mais velho, vai crescendo, o pé vai aumentando de tamanho, mas ele aumenta até uma determinada idade, depois não aumenta mais. Então ele não é diretamente proporcional à idade. Se fosse para ser proporcional, teria que o seu pé continuar crescendo também. Quanto mais velho você fosse ficando, você ia ficar com o pé maior. Então aqui também não existe. Então, aqui as grandezas, número do sapato e idade não são proporcionais, pois os pés das pessoas crescem até uma idade, depois não cresce mais. Portanto, não existe uma relação matemática entre elas. D. A média de combustível gasto por uma moto em uma viagem é diretamente proporcional à distância percorrida por ela. Aí está falando em a média de combustível gasto. Média é quantos quilômetros está fazendo por um litro. Então aqui não existe proporcionalidade. Porque está falando em média, se a moto faz 25 quilômetros por litro, a viagem toda ela vai fazer 25 quilômetros por litro. Isso não muda, é constante. Então não existe proporcionalidade. Independe do tamanho da distância da percorrida.
Aqui as grandezas consumo médio e distância percorrida não são proporcionais, pois independentemente da distância percorrida, o consumo médio não será alterado. E o valor pago por determinadas bolas de futebol é diretamente proporcional ao número comprado? Aqui sim, né? Quanto mais bolas você comprar, mais você vai pagar. Aqui tem uma grandeza, elas são diretamente proporcionais. Se comprar uma bola, você vai pagar um X. Se comprar duas bolas, 2x. 3 bolas, 3x. Então, aqui as grandezas total pago e quantidade de bolas são diretamente proporcionais, pois quanto maior for a quantidade de bolas compradas, maior será o total pago por elas. F. O número de passos dados por uma pessoa é diretamente proporcional às horas que ela passa acordada? Aqui também não tem proporcionalidade, porque eu posso ficar acordado o dia todo e não dar nenhum passo. E também posso ficar acordado, uma hora ando um pouquinho, outra hora ando outro pouquinho, outra hora ando bastante. Então não tem proporcionalidade. Então aqui não existe proporcionalidade. Aqui as grandezas do número de passos e tempo não são proporcionais, pois a pessoa pode ficar acordada e dar nenhum passo ou dar alguns passos. Para caminhar novamente, parar, caminhar novamente, mas não há a certeza da regularidade. O consumo de energia dos aparelhos eletrônicos é diretamente proporcional às suas potências em watts. Então, se você ligar uma geladeira, o consumo dela é diretamente proporcional. Lâmpada também. Você compra uma lâmpada de 9 watts. Se você comprar uma de 12 watts, ela vai gastar mais. Então o consumo é diretamente proporcional à sua potência. Então aqui ela é diretamente proporcional. Aqui as grandezas do consumo de energia e potência são diretamente proporcionais, pois quanto maior for a potência do aparelho, maior será o consumo. H. O número de botões de um controle remoto é diretamente proporcional ao tamanho da televisão? Nada a ver, né? Posso ter uma televisão de 20 polegadas e ter uma de 50 polegadas. O controle não tem nenhuma. Então aqui não existe proporcionalidade. Aqui as grandezas, números de botões e tamanho da TV não são proporcionais, pois não existe nenhuma relação entre o tamanho da TV e a quantidade de botões do seu controle remoto.